Deus tem planos para os seus filhos. Tem planos para o seu casamento. Deus tem planos. A única coisa que Ele quer é que a gente só não desista. O restante é com Ele. A salvação é só para um grupo. Os que não desistem. Mesmo caindo, se levantando, caindo de novo, se levantando, caindo de novo, se levantando, mas não desistem. Não desistem. Não confiam em si mesmos, confiam em Cristo. Estão o tempo todo buscando a Jesus. O tempo todo, com toda a dependência. É só a gente não desistir. É só a gente não desistir de amar. É assim que funciona. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia em Efésios 6. Antes, só mais uma foto aqui da minha família. Essa é mais recente. É só para vocês olharem aí essa turma. E não se esquecerem de orar por nós. Nós somos muito carentes de oração. Nosso ministério sobrevive pela oração. Não é? Então é assim que funciona. Pais abundantes, filhos abundantes. Teve alguma questão ali? Olha só aqui, ó. João 10:10. Na sexta-feira eu citei, João 10:10. Olha essa escola. Tem pais que estão matriculando os filhos nessa escola. E é facinho. É só patrocinar, só deixá-los ali à mercê dessa escola. Essa escola tem um arsenal de encantos para estressar, para criar todo tipo de transtornos na mente do filho. Entende? As diversões, não é? Do ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Do outro lado, é uma experiência de recreação. Não é diversão, é recreação. Diversão estressa ainda mais. A recreação não. Ela restaura, ela renova. Ela trabalha no desenvolvimento cognitivo dos filhos. É uma coisa realmente impressionante. Então, olha só. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso aqui é vida em abundância. Isso aqui conduz a vida em abundância. Para este menino, para esses pais, para a relação conjugal. Tempo de qualidade. Tempo. Não é? Vamos para esses textos, então. Efésios 6:4. Aqui diz: e vós, pais, não façam o quê? Não causem, não provoquem, não construam uma condição de ira nos filhos. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então, quer dizer que nós não podemos aborrecer os nossos filhos de jeito nenhum. Temos que deixá-los à vontade e, de preferência, que eles façam tudo o que eles querem. Amém? Não? Mas está dizendo que não é para provocar ira. Porque se eu disser não para eles, eles vão ficar irados. E a Bíblia está dizendo que não é para ficar irado, não é para irar, não é para deixá-los irados. O que você acha? Bom, o texto não para por aqui, não é? Que ira é essa? Essa é a pergunta. Que ira é essa? Não é simplesmente uma ira de fiquei nervosinho, porque eu não recebi o que eu quero. Não fizeram o que eu quero, eu estou irado. Não, essa ira é algo muito mais profundo. E tem um mas aqui, né? Mas criai-os no quê? Na disciplina. Opa, então tem disciplina. Tem ou não tem? Disciplina,
e na admoestação do Senhor. A disciplina e a admoestação do Senhor é um processo que é feito com amor. Que é feito com amor. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Essa ira, que ira é essa? Antes, vamos para o próximo texto, Deuteronômio 6. De 4 em diante, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Ele é o quê? Ele é único. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sentiram aí como isso é forte? Né? Vou repetir, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Uau! Esse é o segredo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O pai que ensina os filhos, por estar vivendo essa experiência no amor de Deus, que ensina, inculca o amor de Deus no coração dos filhos, ele evita a ira. O que é essa ira mesmo? Essa ira encontra-se no desatendimento das necessidades emocionais básicas dos filhos. O ser humano, quando ele nasce, ele nasce com todo tipo de necessidades. Mas eu quero me referir às necessidades emocionais básicas. São 6. Tem um teórico da psicologia que apresenta 5. Mas eu chamo a atenção para uma 6ª. Toda criança precisa, vou falar da 6ª. Toda criança precisa do desenvolvimento da sua espiritualidade, dirigido pelos pais. Precisa aprender a amar. E amar é obedecer. Amar é render-se a esse ser supremo. Amar é colocar-se diante da autoridade dos pais com gentileza. Amar é a grande necessidade do ser humano. É a maior e a mais fantástica lição de todas, aprender a amar. Quem aprendeu a amar não tem ira na alma, não tem ira no coração. Mas um filho que não aprendeu a amar, ele tem uma ira instalada. E essa ira, ela vai se manifestando de muitas maneiras nas relações. E eu vejo alguns maridos muito irados num relacionamento conjugal. Eu vejo alguns filhos muito irados na convivência familiar. Algumas esposas muito iradas. Uma frustração gigantesca. Então, a principal necessidade emocional básica do ser humano é viver a experiência do desenvolvimento da sua espiritualidade. As crises existenciais estarão muito distantes dessa pessoa. E ela terá a base para receber, para lidar até com as deficiências dos pais, no suprimento das demais necessidades emocionais básicas. Vou citar algumas para vocês. Olha,
Toda criança precisa sentir-se amada, valorizada e amparada. Toda criança precisa sentir-se que está no ambiente familiar, ali que ela pertence àquele ambiente, que ela pode confiar na palavra dos pais. Toda criança precisa entender que ela está acolhida, ela não será abandonada. Muito pelo contrário, ela está ali acolhida, protegida, abençoada pelos seus pais, com as suas necessidades supridas. Ela está ali. Toda criança precisa dessa experiência. Caso contrário, a ira se instala. O que seria na prática, nesse caso, seria o seguinte: sabe, uma pessoa hipersensível, que no menor olhar de alguém, ela acha que estão falando dela, que tem algum complô contra ela, tem alguma coisa errada, tem uma ira instalada na personalidade dessa pessoa. E ela vai ser reativa. Eu quero ver, eu vou lá, eu vou falar, eu quero ver. Vocês estão falando de mim, o que é? Eu já sei que está rolando alguma coisa contra mim. Eu já sei. Eu conheço, eu já sei. Essa insegurança. Entendeu? É uma pessoa que faz de tudo por todos na igreja. Mas ela tem uma ira dentro dela. Sabe que ira que é essa? Ela tem medo de ser abandonada. Ela é boazinha, gente boa com todo mundo para que ninguém a abandone. Ela tem medo de ser abandonada. Passa o tempo todinho fazendo de tudo para as pessoas para não sofrer o abandono, um distanciamento. E aí, exatamente essa pessoa, acontece um evento, e ela achou que ia ser convidada, e é justamente a que não foi convidada. O mundo acabou. Uma desilusão, uma tristeza, uma decepção, uma angústia. Por quê? Por quê? Por que me abandonaram? Por que me deixaram de fora? Por quê? Por quê? Não consegue nem dormir mais. Um incômodo, uma tristeza, uma angústia. Aquele sofrimento. Uma ira instalada, um medo reativo, um medo latente, que trabalha o tempo todo em cima de estratégias inconscientes para tentar se manter naquela condição de evitar aquilo que se tem medo. Uma pessoa que tem um desconforto muito grande em ficar no meio das pessoas. Tem gente que só fica pelos cantos. Nem quer ir. Não se sociabiliza. Está sempre de lado. Se sente desconfortável demais. Não se sente pertencendo àquele grupo. Aquela sensação de desencaixe. Não tem lugar no mundo que ela se sente bem, completa. Sempre tem um incômodo, tem uma ira instalada. E isso dói, machuca. É o que as pessoas chamam de um problema emocional, psicológico. Quando os pais atendem emocionalmente os filhos, eles não ficam irados. Eles ficam com uma estrutura boa. Eles ficam assim, eles adquirem um padrão muito saudável para poder lidar com os imprevistos, com os esquecimentos, com os equívocos, com as situações que o tempo todo acontecem em qualquer comunidade. E aqui está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força. Só existe este caminho para curar uma alma aflita, angustiada. Uma alma que foi ferida, que foi instalado uma angústia. A ira foi instalada. É possível resolver isso? Sim. Este é o caminho. Este é o caminho. Vamos lá. A família vem em primeiro lugar, sim ou não? Uma pergunta queima-roupa. A família vem em primeiro lugar, sim ou não? Hã? Olha só o que esse livro aqui diz, ó. A família em meio à tormenta. Olha só, de Russell. Uma igreja que valoriza a família está em harmonia com a Bíblia, amém? Mas a que coloca a família em primeiro lugar, não. Olha que coisa interessante. A que coloca a família em primeiro lugar, não. Olha essa matéria aqui. Redes sociais apresentam risco profundo de danos para crianças. Alerta cirurgião geral dos Estados Unidos. Isso aqui não é novidade para ninguém. Sim ou não? Temos consciência disso. Acontece que essa experiência de entregar os filhos para essa situação, isso também provoca a ira. Provoca a ira. Os filhos se sentem eles se sentem abandonados pelos pais, porque os pais oferecem os dispositivos e deixam os filhos, muitos, porque eles também estão ali amarrados com os dispositivos deles. Isso significa que a família nunca foi tão viciada. E nessa experiência de vício que a família inteira está vivendo, a ira se instala. Por quê? Um distanciamento muito grande, emocional e afetivo. E aí chega um ponto, como esse aqui, ó, os pais que cortam laços com os próprios filhos. Chega um ponto que os pais já não conseguem mais ter um relacionamento por uma distância tão grande, tão grande, tão grande. Isso é muito, muito triste. Ó, os poderes das trevas querem que idolatremos a nós mesmos. Seguir a Jesus requer a reorganização de nossas prioridades. A idolatria dos filhos. A idolatria dos filhos é algo nefasto, terrível e que provoca a ira. E depois se perde completamente nessa experiência. Bom, agora eu quero mostrar isso aqui para você. Olha só. A nossa personalidade, ela é formada por 5 grandes fatores. Preste muita atenção nisso daqui, porque nós vamos entender agora, de uma forma mais organizada e mais técnica, as estratégias do mal. Ok? Então, ponto de partida. A nossa personalidade, ela é formada pelo nosso corpo, a nossa estrutura, né, físico-morfológica, o nosso corpo, pelos temperamentos. Os temperamentos é uma estrutura fisiológico-endócrina, pelo caráter, que são as disposições psíquicas, né, um conjunto de hábitos e assim por diante, e também as inteligências múltiplas. Essa área cognitiva tão importante. E, finalmente, o eu, que é o objeto sujeito do pensamento, é como eu me entendo considerando esses aspectos todos. Não é?
Então, meu corpo, meu temperamento, o meu caráter, as minhas inteligências e o meu eu. Olha só. Aqui nós vamos compreender a estratégia do mal. Para o meu corpo, qual que é a estratégia do mal? Doenças. Doenças, doenças, doenças e mais doenças. Essa é a estratégia. Para que as doenças estejam aí se multiplicando cada vez mais, o diabo tem feito de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A pior coisa que existe é a gente ficar doente. E eu cheguei aqui bem baqueado. Hoje eu passei o dia baqueado. Em alguns momentos achei que não conseguiria estar aqui. Doença. Doença. A gente pega a doença no ar, a gente pega a doença... Entende? Temperamento. Qual a estratégia do mal? Descontrole. Qualquer coisinha, porque eu sou assim, é porque eu sou colérico, porque eu sou assim, pá, e se descontrola o tempo inteiro. Mas o que eu faço para ter um domínio próprio, para ter o controle? Há uma ira que precisa ser curada. Existe uma ira instalada, defendida, ali, que é um ponto de honra. Quanto ao caráter, vícios. Vícios, vícios, vícios e quantos vícios? Muitos, muitos tipos de vícios. Vícios emocionais, diversos. Vícios químicos e assim por diante. Quanto às inteligências, olha só. Desvirtuamento completo da inteligência. Vocês conhecem um desvirtuamento mais fantástico da inteligência humana do que a teoria do evolucionismo? É um desvirtuamento incrível. Incrível. E todas as vezes que a inteligência humana é aplicada num contexto de desvirtuamento, a tragédia é muito grande. E o eu, né? Olha só, ou superioridade ou inferioridade. Ou eu sou alguém que tudo precisa funcionar em torno de mim, ou eu sou alguém que se arrasta mendigando atenção, o carinho das pessoas. Olha só como, né, o inimigo trabalha. Agora, a estratégia, ou melhor, a sabedoria do bem. Qual que é para a constituição do nosso corpo, qual que é a sabedoria? O que ela nos orienta? Manutenção, cuidado, saúde. Mas a gente poderia trocar tudo isso aqui pelos 8 remédios naturais. Quais são os 8 remédios naturais? Me ajudem. Sol, água, ar puro, exercícios físicos, né? Repouso, sono, descanso. E mais o quê? Confiança em Deus, temperança. É impressionante, mas esses são os remédios perfeitos. Isso garante que você nunca vai ficar doente? Não, mas garante que você vai ter uma boa condição física, garante que você vai ter uma boa resistência e que você vai ter realmente alguma vantagem a mais, não é? Mas no mundo doente que nós estamos vivendo, estragado pelo pecado, é difícil, não é? É muito difícil. E alimentação? Que tipo de alimentação? Que tipo de alimentação? Que faz parte dos remédios naturais?
A alimentação o mais natural possível, não é? Isso. O que é alimentação natural? O que é? Frutas, verduras, legumes, cereais, castanhas, grãos, nozes, o mais natural possível. E isso faz com que o corpo e o cérebro funcione com uma lucidez maior. Por que o meu lobo frontal precisa estar leve? Por quê? Porque é o veículo pelo qual o Espírito Santo fala à minha mente. Então, na estratégia do mal, ele quer embotar, ele quer pesar. Quando ele pesa, ele embota, o que acontece? Eu perco o controle da minha vida para a minha amígdala. Aí eu me torno uma pessoa reativa. Não paro para pensar. Eu vou no piloto automático. Bateu, levou. Tive vontade, eu fiz. E a gente começa a perder o controle da nossa vida. Entende? Temperamentos. Olha só. O controle. O domínio próprio. Esse é o plano de Deus. É disso que nós precisamos. Esse parâmetro aqui é o parâmetro que você tem que levar para a sua vida. O que Deus quer para o meu temperamento? Que eu aprenda a submetê-lo ao Espírito Santo. Temperamentos controlados pelo Espírito. Todos nós temos uma batalha quanto ao nosso temperamento. Todos nós temos uma luta quanto ao nosso temperamento. Nosso temperamento não é fácil. Ou alguém tem um temperamento facinho aí? Hã? Quem aqui gosta de gente complicada aqui? Deixa eu ver as mãos. A gente tinha que gostar, porque nós somos complicados. E são as pessoas complicadas que nos ajudam a crescer, que nos confrontam. E que a gente tem que aplicar o amor. E quando a gente não consegue aplicar o amor, porque tem uma ira instalada. E para a gente sair do padrão desta ira, que está funcionando, a gente tem que encharcar os pais de perdão, perdoar mesmo, de verdade, liberar total perdão para os pais, e não entrar num padrão de culpabilização e de manutenção dessa ira. Perdoa os pais, e depois você busca, por uma disciplina diante de Deus, a restauração, a correção no amor, para a superação desta ira. Temperamento. O caráter. Mudança. Transformação. Quando o assunto é caráter, é mudança. Quando o assunto é temperamento, não tem mudança. O seu temperamento é esse. Cristo logo voltará, e Ele vai reunir os seus filhos e vai fazer uma obra que a gente chama de... na teologia, a gente tem o termo de glorificação. 1 Coríntios 15, 50 e diante, fala dessa glorificação. Corpos mortais e imortais, corruptíveis e incorruptíveis. Então, essa obra extraordinária vai mudar o nosso corpo, a nossa constituição vai mudar. Mas o nosso temperamento não mudará, continuará igual. Só que todas as propensões naturais, a índole pecaminosa, isso será eliminado. Então nós teremos o nosso temperamento sem essa índole do mal, sem a propensão para o pecado. Então,
Deus não vai mudar o seu temperamento, porque se Ele mudar o seu temperamento, não será você, será uma pessoa qualquer. E Deus fez você desse jeitinho para você ser você. E você tem um compromisso diante de Deus de ser você diante dEle. Mas ser você sob o controle e o domínio do Espírito Santo. E o caráter? O caráter é uma obra, é uma batalha que pertence a nós aqui na terra. Porque a transformação do caráter tem a ver com esta busca. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a experiência da transformação do caráter. E isso eu preciso viver aqui. Aqui. Esse é o milagre que só o amor pode fazer. Só o amor pode curar. Só o amor pode libertar. Essa experiência do caráter, da mudança, da cura da ira instalada, que fica agindo de uma forma reativa, de diversas formas, diversas maneiras. Deixa eu te dar mais exemplos. Uma mulher em casa, qualquer coisinha ela grita. A mãe, qualquer coisinha ela dá piti. Qualquer coisinha ela berra. E o marido às vezes fica assim pavorosa, às vezes ele tenta botar moral na coisa, mas não tem jeito, porque ela grita mais ainda. Os filhos aprenderam a gritar também. Ira. Tem uma ira instalada, precisa ser curada. Vai ser curada com o quê? Isso é um problema de caráter. Tem que ser curada com o amor, com essa experiência profunda com Deus, que corrige, que restaura. Porque a ira, ela se transforma num vício emocional. E a pessoa, ela faz o que faz e diz, mas eu não consigo ser diferente. Já tentei mudar, não consigo. Leia-se o seguinte, eu não quis mudar ainda. Eu sei que preciso mudar, mas eu estou me colocando como vítima para dizer que eu não consigo. Sou coitadinho. Não, ninguém tem essa desculpa. O assunto do caráter é um assunto que é um desafio para todos nós. Entende? Um marido mal-humorado, cara fechada, marrento, que maltrata a esposa, é ríspido com os filhos. O que tem dentro dele? Uma ira instalada. Eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. É assim que eu sou. Não, você está assim. É uma questão de caráter. E se você continuar assim, você não estará em condições de encontrar com o teu Deus. Porque para encontrarmos com o nosso Deus, nós precisamos dessa experiência constante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso compromisso. Olha só. O caráter. Temperamento, controle. Domínio próprio, controle. Caráter, mudança, transformação. Mediante a intimidade com Deus, mediante o compromisso com Deus. Só Deus consegue curar esta ira, esta ferida da alma, que fica aí agindo de uma maneira tão desagradável e provocando problemas diversos na nossa vida.
inteligências, desenvolvimento, manutenção. Não existe nada que desenvolva mais a área cognitiva do ser humano do que a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é uma fonte de desenvolvimento cognitivo para o ser humano. Além de ser o alimento para a alma humana, além de satisfazer todas as necessidades emocionais básicas do ser humano, a Bíblia é realmente algo sobrenatural. O que ela faz na mente humana é incrível. Quando a gente olha para Daniel e seus amigos, a gente vê um exemplo claríssimo de como o poder da palavra de Deus agia na vida daqueles hebreus. Inteligência. Inteligência. E o eu? Ressignificação espiritual do autoconceito. O meu conceito, o conceito de mim mesmo, precisa estar intimamente relacionado com a minha experiência com Cristo Jesus. Eu preciso estar vivendo com Cristo numa intimidade tão grande que o que eu penso de mim tem que estar completamente ligado a Ele. Aí sim, dessa forma, a gente consegue vencer problemas como dependência emocional. A dependência emocional é algo realmente muito, muito forte, muito triste. A pessoa dizer assim, mas eu não consigo, ela vive numa situação emocional que é desumana, e a pessoa diz assim, mas eu não consigo me posicionar, eu não consigo dizer não, eu não consigo. Dependência emocional. Uma vida dirigida pelo medo. Na infância, na experiência com os pais, ela não foi assistida suficientemente. Instalou-se uma ira. E esta ira, ela pode se manifestar de muitas formas. Muitos tipos de reações. E isso estraga o coração, estraga a alma do ser humano. Não é? Estraga. Bom, olha só. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Caminho a Cristo. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus, antes que possa ser renovada em santidade. Olha só. A alma tem que fazer o quê? Submeter-se completamente a quem? A Deus. Para que ela possa ser curada. Se não houver a rendição desta alma, se nós não colocarmos a nossa alma submetida a Deus, nós não experimentaremos a cura. Porque nós não vamos entender o que significa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E olha esse último slide, olha aqui. Se amarmos Jesus mais que a família, estaremos livres para amar a família mais do que nunca antes. Sim, família é uma bênção, mas somente se não for colocada em primeiro lugar. A idolatria da família tem destruído muita gente, muitas famílias. A idolatria. O amor tem uma ordem. Quando a gente foge desta ordem, a gente se perde. E a ira fica instalada na nossa alma. E a gente fica reagindo, reacionando a um monte de coisas. E a gente vai se perdendo cada vez mais. Que tipo de problema emocional você tem?
Que tipo de desafio emocional você tem? Que tipo de ira você tem? Que tipo de angústia você tem? Que tipo de luta da sua alma você tem? O que está aí em você? Não existe nada que você tenha sofrido que Deus que tenha gerado a ira, que Deus não possa te libertar, que Ele não possa te curar. Se o amor não te curar, nada será capaz de curar você. Nada. Eu fico me lembrando de uma pessoa que me procurou. Ela estava psicossomatizando algumas questões e ela sentia uma série de mal-estar, uma série de coisas. E ela procurou auxílio e alguém disse: olha, ele é crente, mas ele resolve. Olha só, quem resolve é Jesus, né? E aí esta mulher chegou e disse, eu perguntei para ela, né? Por que você me procurou? Ela disse, olha, eu sou budista. Sei que você é cristão, mas não tem problema. Me disseram que você resolve. Aí eu disse, não. Quem resolve é Jesus. Topa a gente caminhar nessa direção? Ela disse, sim, porque eu já tentei de tudo e não consegui. Falei, que ótimo, então. Então vamos começar fazendo oração? Aí fiz uma oração com ela. Depois da oração, ela diz assim, gostei desse negócio de oração. Me senti bem, me senti leve. A minha alma ficou leve. Gostei. Falei, calma que no final, antes de terminar, ainda tem mais uma. Vamos lá. Iniciei o processo com ela e rapidinho, questão de um mês e pouquinho, ela já estava com o problema dela resolvido. Entende? Por que ela estava com o problema dela resolvido? Porque ela entendeu que há um poder do amor, há uma experiência, um relacionamento com alguém que resolve tudo. E na última sessão, ela me disse o seguinte, olha, eu vou continuar fazendo esse negócio de oração porque é muito bom. E ela começou a olhar para Jesus de uma forma diferente. É mais fácil você conduzir uma pessoa não cristã a uma experiência cristã do que você conduzir uma pessoa cristã a uma experiência cristã. Porque o cristão ele é mais cético, é mais difícil, mal acostumado. Ele está acostumado a ouvir, entra por aqui, sai por ali. Passa a vida inteira e a coisa não entra. Sofrem, mas não entra. Aí você pega uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus, por exemplo, propõe uma experiência, quando essa pessoa aceita, ela aceita a experiência e vive a experiência. E vive. É diferente. E ao viver, a alma se liberta. E ao viver, há uma transformação completa da mente. É por isso que alguém disse, né? Candy, acho que foi... não, acho que não foi esse, não. Bom, disseram por aí que o problema do cristianismo são os cristãos. Né? Foi Gandhi, né? O problema dos cristãos são os cristãos. Gente, olha só. O caminho existe.
é claro, o caminho da libertação está ao alcance de todos nós. Cristo Jesus é o nosso Senhor. E você está acostumado a ouvir isso, não é? Mas você está acostumado a viver isso? Você de fato vive no padrão em que Cristo é o seu Senhor? A gente se acostuma com muitas frases, com muitas coisas. Mas uma coisa é a gente viver de verdade a experiência da libertação, experiência de estarmos nos relacionando de uma forma concreta, profunda, verdadeira. É outra atitude mental, é outra percepção da vida, é uma outra conduta diante da vida, é uma outra mentalidade, é uma outra realidade completamente diferente. Eu tenho, juntamente com a minha esposa, viajado por muitos lugares e tenho encontrado pessoas muito espirituais que amam muito a Jesus e que vivem intensamente com Jesus. Essas pessoas são inspiradoras. Mas, na verdade, essa experiência não é para alguns. Essa experiência é para todos nós. Para todos nós. Não tem problema na alma humana que não possa ser resolvido pelo processo da intimidade com Deus, no relacionamento com Deus. Amando, conhecendo, Ele remove da nossa alma todas as iras, todos os traumas emocionais que estamos chamando de ira, todos os sabotadores emocionais que estamos chamando de ira, todos os esquemas emocionais que estamos chamando de ira, todas as feridas da alma que estamos chamando de ira. Deus, Ele quer fazer algo realmente extraordinário e você precisa experimentar. Nós precisamos experimentar, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos entender o que significa o verdadeiro cristianismo. O maior risco que a gente corre é a gente ter passado uma vida na igreja e a gente não ter conhecido Jesus e a gente diz que a gente o conhece. Você acha que isso é possível? Seria a maior de todas as tragédias. Precisamos conhecer Jesus. Se você ora ao Senhor, faça isso muito mais. Se você entra em contato com o Senhor pela palavra, faça isso muito mais. Se você se dedica à causa de Deus, faça isso muito mais. Se você procura amar a sua família, faça isso muito mais, mas com atitude, disciplina e admoestação. Disciplina e admoestação. O equilíbrio. Deus é maravilhoso. Ele conhece você. Sabe tudo da sua vida. Ele é uma testemunha fiel. Ele sabe do que você precisa superar, sabe do que você precisa se libertar. E só o amor vivido, praticado num relacionamento íntimo com Ele, que pode te libertar. Isso parece ser simples,
Mas se nós não experimentarmos, nunca saberemos o que significa o poder do amor. E pode ser que essa seja, ou tenha sido, a mensagem mais importante que eu vim trazer para você, desde sexta-feira até agora. Algo aparentemente simples, mas pode ser que seja o ponto que falta. Enquanto isso não acontecer, não haverá um reavivamento verdadeiro. O diabo tem o esquema dele. Eu não preciso participar disso. Eu preciso participar daquilo que Cristo me proporciona. Eu quero fazer uma oração final. Por você que quer dizer só uma coisa para Deus: Senhor, eu preciso experimentar com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma. Eu preciso experimentar este amor para eu ser curado. Me ensine, me ajude, e da minha parte eu vou buscar. Tem alguém com essa oração? Pode ficar em pé? Glórias a Deus. Querido Deus, os teus filhos estão aqui se manifestando novamente diante do mundo espiritual. Os teus filhos desejam viver uma experiência contigo diferente, que foge completamente desta vala comum, onde a mediocridade está instalada. Uma vida pobre, de incredulidade, e que vai destruindo todas as percepções do teu evangelho. Nós não queremos nada mais disso. Uma experiência cristã que não funciona para libertar a nossa alma e nosso coração. Uma experiência cristã que não funciona para tornar a nossa família feliz. Nós queremos sair dessa experiência, que é uma mentira, é um engano. Nós queremos viver a verdadeira experiência contigo. Ensina-nos, mostra-nos, orienta-nos, dá-nos o caminho e salva-nos. Abençoe, Pai, cada família aqui, cada filho teu. Abençoa com teu amor, a tua graça. No nome de Cristo Jesus. Amém.